expliquei no vídeo de ontem como o anarcocapitalismo pode vir a acontecer e teorias diferentes, visões diferentes de como o anarcocapitalismo pode chegar a ser alcançado. Mas no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de outra coisa. Eu vou falar de como seria aplicado o anarcocapitalismo e como teorias de como a sociedade se organizaria sem Estado. Então vamos pensar a respeito disso. Se não tem Estado, as pessoas têm livre direitos de propriedade. Então, pessoas vão querer adquirir propriedade de maneira não coercitiva ou de maneira coercitiva, como o Estado faz. Então, sim, vão existir pessoas mal intencionadas que vão tentar roubar, vão tentar destruir propriedade de outra pessoa e vão cometer crimes. Mas se não temos o ente estatal para isso, como vamos manter as propriedades sob segurança? As questões relativas a isso são diversas e pode haver algum esquema, algum sistema de cooperação em que pessoas de determinado local se juntam e compram serviços de segurança de uma empresa de segurança. Ou pode haver uma forma que eu acho mais interessante e que eu acho mais legal de debater a respeito, que é cidades privadas. Que é uma pessoa tem muitas propriedades e aí ela forma uma cidade. E a partir disso ela começa a vender lotes de terra da cidade dela e começa a criar leis e a atribuir direitos e deveres aos cidadãos daquele local. Então, sociedades privadas é uma forma bastante interessante de proteger a população de determinado lugar, porque se você tem uma cidade privada e você quer vender lotes e você quer vender serviços, por exemplo, de água, de luz, se você tiver uma empresa também disso na sua cidade, você vai precisar que as pessoas queiram estar na sua cidade. E para as pessoas quererem estar na sua cidade, elas têm que ter algumas coisas. Segurança é uma das coisas principais que as pessoas buscam ao longo da história e ao longo da civilização humana. Perdão. E a tendência de cidades privadas é ter segurança, tanto segurança física quanto segurança jurídica. Então, ter leis específicas, ter testamentos, ter direitos e deveres que são muito bem claros a quem está lá. E vai ter um jogo de autorregulação em que, se o dono da cidade coloca leis que as pessoas não gostam, elas vão embora. E se ele coloca leis que as pessoas gostam, elas ficam. Então ele tem que colocar leis que agradem o máximo de pessoas possíveis das que já estão lá, ou para atrair novas pessoas, novos moradores daquela cidade. Então, o que acontece é que vão ter pessoas diferentes que vão querer ir para cidades diferentes, baseado em leis diferentes, em estrutura diferente. Então, se tiver, por exemplo, uma cidade que não permite nenhum tipo de religião, não permite nenhum tipo de culto religioso ou coisas nesse sentido, uma pessoa que não gosta de religião, uma pessoa, por exemplo, ateia, ou que não gosta mesmo de ouvir falar de religião e coisas nesse sentido, vai para uma cidade dessa. Enquanto que pode ter uma cidade, por exemplo, que só aceita cristãos e que só quer cristãos na sua cidade. E não tem nada de errado com isso. E aí as pessoas que são cristãs, as pessoas que gostam disso, vão querer ir para lá se elas quiserem estar lá, então elas podem ir para lá. Por exemplo, pode ter uma cidade privada em que vão oferecer serviços de saúde gratuito. E pode ter uma outra que não. E aí vão ter pessoas que vão querer ir para lá e pessoas que não vão querer ir para lá. E aí pode ter uma cidade que, por exemplo, cobra tributos de alguma forma. Não exatamente tributos, né? É mais você chega na cidade e você assina um contrato de que a cidade vai te cobrar tantos por cento do seu dinheiro ou da sua renda, ou vai te cobrar uma taxa mensal para te dar segurança, para te dar saúde, para te dar coisas assim. E vai se assemelhando ao Estado nessa questão, só que sem a parte coercitiva. Tudo vai ser feito por meio de contratos, até certo ponto. Porém, pode acontecer sim de uma cidade privada, um dono de cidade privada, querer se tornar estatal, querer se tornar um Estado e querer formar um Estado. E para que isso não aconteça, as pessoas têm que não ser a favor disso e serem veementemente contra qualquer tipo de construção estatal e coercitiva.
Se as pessoas vivem numa sociedade em que as cidades são todas livres e você pode ir e voltar, você pode entrar lá e assinar contratos, e tem uma cidade em que você entra e você é obrigado a pagar coisas que você não assinou e que você não quis, em que você não pode sair da cidade, as pessoas não vão querer ir para lá, elas vão querer ir para outra cidade. Então, pela própria tendência do mercado, fazer cidades privadas para depois transformá-las em estado não é a melhor opção, na maioria dos casos, porque você vai gastar muito dinheiro tentando manter as pessoas na linha e tentando obrigá-las a certas coisas, e ao mesmo tempo você vai afugentar investidores e outras pessoas que pensavam em ir para a sua cidade, que poderiam ir para a sua cidade. Porque tem outras opções muito melhores do que uma sociedade comunista, no sentido de existe um Estado gigante que controla tudo, ou coisas nesse sentido. Então, as pessoas vão buscar as sociedades, vão buscar as cidades privadas que mais se adequem a elas, ou elas mesmas vão fundar as cidades privadas delas se elas acharem que é necessário e elas tiverem esse poder aquisitivo e esse poder econômico. E como vai funcionar a economia? A economia vai funcionar de uma maneira parecida com hoje em dia, só que sem intervenção estatal. Então, as empresas vão produzir os bens e as pessoas que gostarem dos bens de determinada empresa vão consumir aqueles bens. E as empresas que não conseguirem produzir bens que a sociedade quer, que a população quer, que os consumidores querem, tendem a sair do mercado. Então, você vai ter uma tendência a uma seleção entre uma espécie de seleção natural, sabe aquela coisa de biologia? Ah, tem a seleção natural e só os mais adaptados sobrevivem. O mercado tem essa dinâmica muito aplicada na prática e um livre mercado seria muito sobre isso. Seria muito sobre empresas se adaptarem às exigências do mercado e às exigências dos consumidores. Então, a respeito disso, é assim que vai funcionar uma sociedade privada, eu acredito. Mas não tem como eu ter certeza de algo nesse sentido, porque é um fenômeno muito complexo e que foge até um pouco dos escopos da economia mesmo, ou precisaria de um esforço muito absurdo para conseguir formular como isso aconteceria. Mas como são possíveis eventos históricos no futuro, nós não temos certeza a respeito de como isso seria organizado. Existem outras formas de que isso poderia ser organizado, por simplesmente propriedade simples, sem a necessidade de cidades privadas, mas aí você provavelmente teria problemas com segurança, a não ser que começassem a surgir muitas empresas de segurança, que provavelmente ia acontecer. Mas a respeito de uma outra coisa, eu vejo muitas pessoas questionando a respeito de anarcocapitalismo e como se organizaria o sistema de legislação, tribunais, direitos, deveres e como se organizariam as leis. Como surgiriam leis e como você organizaria a sociedade a respeito disso. E é simples, por um mecanismo de mercado. Você poderia ter cidades privadas em que existem leis específicas e tribunais privados vão existir dentro das cidades, ou até mesmo tribunais, sempre tribunais privados que vão existir nessas cidades, e aí na hora que você for fazer um contrato com alguém, você coloca, não, em caso de discordância, nós concordamos em ir para tal tribunal. E aí os melhores tribunais vão ser melhores, os tribunais que são mais justos, os tribunais que erram menos, ou os tribunais que não são mal intencionados, vão tender a ficar no mercado, enquanto que os tribunais que aceitam suborno, ou os tribunais que pendem muito para um lado, eles tendem a sair do mercado porque com o tempo as informações vão vazando e as pessoas vão entendendo que aquele não é o melhor lugar para estar em caso de discordâncias contratuais e coisas nesse sentido. Esse assunto é bastante complexo e daria para fazer uma série de vídeos a respeito de tribunais privados, a respeito de segurança privada, a respeito de direitos de propriedade e coisas nesse sentido. Se os senhores gostarem, eu posso fazer um vídeo a respeito disso. Fazer uma série a respeito disso. Então, qualquer coisa, deixe nos comentários. Se os senhores têm qualquer dúvida, qualquer questão, pode deixar nos comentários. Eu vejo os seus comentários e se eu achar interessante, eu vou responder. Ou até mesmo fazer um vídeo sobre isso, talvez. Mas eu não gosto muito de fazer vídeos de assuntos corriqueiros do dia a dia. E sim
vídeos atemporais e coisas que meus filhos vão poder assistir, vão poder entender o que eu estava querendo dizer. Ou coisas nesse sentido. Mas enfim, acho que é isso pro vídeo de hoje. Tchau, tchau.